A gente tem um convidado para participar do expediente agora. Estou feliz de receber o Rogério Lourenço. O Rogério, ex-zagueiro Rogério, vestiu a camisa do Flamengo, né, onde ele marcou a carreira dele como jogador, depois como técnico de futebol, esteve na Arábia Saudita e foi comentarista também, né? Ou se foi, é comentarista também. Rogério, que prazer recebê-lo aqui no Expediente Futebol para a gente bater um papo. Boa noite, Rogério. Boa noite, Pedro. Boa noite aos amigos aí, que há bastante tempo eu não tenho oportunidade de estar tendo esse contato, aos espectadores da Fox. Olha, eu fiz um pouco de cada coisa, na verdade, né? Porque depois que eu parei de jogar, eu tive... na verdade, eu sou treinador, mas eu tive um período como diretor técnico também na Arábia Saudita e tive um período também como comentarista na Band Rio, mas já tem algum tempo que eu retornei aí aos gramados e aí eu tô acompanhando tudo isso que está acontecendo aí nesse momento, né? O seu último trabalho como técnico foi na Arábia Saudita, é isso, Rogério? E hoje você espera aí uma proposta, acertar um negócio como comentarista ou como treinador, Rogério? Não, como treinador. A última equipe eu trabalhei no Al Nassr da Arábia Saudita, a equipe que é a grande rival, uma das 4 grandes equipes, né, da Arábia Saudita. Eu cheguei a encontrar com o Jorge Jesus no momento que eu estava chegando, ele estava saindo do Al Hilal. Ele não teve um bom momento lá, que é a principal equipe na questão financeira, de estrutura, é o Hilal, e o Nassr é como se fosse uma segunda equipe, uma grande equipe. E também trabalhei na seleção da Arábia Saudita, tanto a seleção principal quanto a seleção olímpica. Então, quando você acaba ficando muito tempo fora do país, você acaba sendo um pouco esquecido, que é completamente normal, porque o mercado ele continua, as competições continuam, os profissionais se renovam e as coisas vão acontecendo naturalmente. Ô Rogério, deixa eu aproveitar, você esteve lá, viu então o Jorge Jesus, e aí você sabendo aqui da transação, o JJ fez um grande sucesso aqui no Flamengo, que você conhece tão bem, voltou para Portugal e vem um novo técnico aí, o Thuram, para a equipe do Flamengo. Que avaliação que você faz dessa troca do time do Flamengo agora, um outro técnico estrangeiro assumindo a equipe no Rio de Janeiro, Rogério? Olha, Pedro, é claro que uma situação que você faz e ela dá certo, você naturalmente quer repetir a fórmula para que possa continuar tendo sucesso. Agora, a gente sabe que no futebol brasileiro, vocês estavam comentando em relação à parte de diretoria do Santos, enfim, de um modo geral, os dirigentes não têm... de um modo geral, não tem esse parâmetro em relação às ideias de jogo de cada treinador, que cada treinador quer, né? Então, o Jorge Jesus, ele foi vitorioso do Flamengo, não preciso nem dizer, mas em relação à forma de jogar, é completamente diferente dos conceitos que tem o Domenech, que trabalhou durante 5 anos com o Guardiola. São conceitos completamente diferentes. Então, ou ele vai tentar fazer com que esses jogadores se adaptem à forma dele jogar, até porque os treinadores europeus eles não têm culturalmente essa ideia de se adaptar aos jogadores, os jogadores que têm que se adaptar à forma deles, são bem rigorosos em relação ao que eles pensam em relação aos princípios de jogo. Ou então... Vamos ver se os jogadores vão conseguir se adaptar a essa forma dele jogar, ou então ele vai ter que buscar um caminho diferente, que é o caminho que Jesus conseguiu e conseguiu sucesso.
Eu acho bacana você fazer uma introdução nesse papo, viu, Rogério? Porque é algo que eu também tenho a intenção de trazer aqui para o programa e até me comprometi nas chamadas que fiz e poria esse tema aqui. Discutir o estilo de trabalho do Dome, né? Já estamos chamando o Domenech de Dome aqui no Brasil, assumindo esse elenco do Flamengo. Mas deixa eu te apresentar toda a turma do expediente aqui, Rogério. O pessoal que vai bater papo com você, fazer perguntas, para você trocar ideias. Está aqui o Rafael Marques. Já conhece o Paulo Lima, o Quartarolo, o André Cavalcante, o Eugênio Leal, está todo mundo te escutando e não escondo nada de ninguém. Como você sabe, estava ouvindo o papo que a gente estava batendo aqui do Santos, de Gesualdo, já chegou uma mensagem aqui para mim, a turma está no Twitter e tudo mais. O Rogério Lourenço está aí? Xiii, vai parar no Santos, que era a discussão que a gente estava tendo aqui agora há pouco. Paulo Lima, fica à vontade, está aqui o Rogério, que você conhece tão bem, para você conversar, fazer pergunta também, Paulo. Olha, Prieto, sem dúvida nenhuma, né? Esse momento em que a gente passa da pandemia, de estar todo mundo em casa, nos permite trazer tanta gente para dentro da nossa casa e entrar na casa de tanta gente como a do Rogério, né? Que eu convivi, mas convivi muito, mas muito. Verdade. Ali embaixo da arquibancada da Gávea, não tinha Ninho do Urubu, não tinha nada disso, não era exatamente ali com o Babão, com o Serginho, com o Dr. Tara, com o Dr. Célio Coteca, com o Ronco, enfim, com tantos grandes profissionais que trabalharam para lá. Prazerzaço, Rogério, te ver. Sem dúvida nenhuma, uma geração vitoriosa, como eu convivi dentro do Flamengo. É um prazer muito grande estar contigo. E saber disso, né? Que você viveu tudo de grande, né? Conquistou Libertadores, foi campeão pelo Flamengo, foi campeão por onde passou e hoje vive uma expectativa diferente, né? Como é que você percebe esse mercado brasileiro e os técnicos hoje do nosso país são, até certo ponto, vamos dizer assim, muito pejorativamente falando, né? Mas estão esquecidos em detrimento daqueles que vêm do futebol europeu e principalmente aqui do continente sul-americano. Boa noite, um prazer te rever, Rogério. Boa noite, Paulo. Prazer muito grande estar falando com você. Eu sempre acompanho você aqui na Fox, mas a gente se lembra, principalmente no início de carreira do Flamengo, você era um dos repórteres que cobriam o Flamengo, então a gente tem lembranças muito legais. Você não é velho, é experiente, é diferente, né? Então foram momentos legais que acontecia aquela resenha antes do treino, acontecia depois, jogadores com repórter, com a maior naturalidade, o maior respeito, enfim. Então, momentos que infelizmente mudaram e quem sabe um dia possam retornar. Olha, eu vejo essa questão dos treinadores brasileiros e estrangeiros da seguinte forma. Tudo é globalizado. Por que o futebol não pode ser? Então, eu não vejo nacionalidade da mesma forma que os jogadores não têm nacionalidade, entre aspas, os treinadores também não têm. Só que no Brasil, durante muito tempo, achou que somente os treinadores brasileiros iam trabalhar aqui, até que esse mercado começou a ser desbravado por treinadores estrangeiros e até alguns conseguirem fazer bons trabalhos. Então, eu acho que o profissional, seja brasileiro ou seja estrangeiro, ele tem que ser capacitado, ele tem que estar bem preparado, independente da nacionalidade dele. Agora, eu acho que chegou a esse ponto porque não somente pelos problemas dos treinadores, nós não temos uma escola de treinamento, uma metodologia brasileira, nós nunca tivemos. Nós sempre tivemos o diferencial que é o jogador de futebol, não é? Mas por toda essa ciranda que sempre aconteceu ao longo dos anos, perder um jogo cai, perder um campeonato cai, essa história toda, eu acho que automaticamente os treinadores foram ao longo dos anos se preocupando em montar suas equipes para não ser mandado embora. Então, para você não ser mandado embora, o primeiro objetivo é não perder. Então eu não vejo, o cara é retranqueiro, mas de repente ele não está nem sabendo que ele está fazendo uma retranca. Mas o objetivo primeiro dele é não perder. Mas eu posso dizer para você que de 5 anos para cá, mais ou menos, coincidentemente logo após a Copa de 2014,
tem muita gente estudando, muita gente buscando conhecimento, porque nós nunca tivemos, como eu falei, uma metodologia brasileira de treinamento. Então, eu falei do Jesus, que é um português que tem a escola portuguesa, e o Domi, que vem do jogo de posição, que é uma escola espanhola. E o Jorge Jesus da periodização tática portuguesa. Então, isso é muito estudado no Brasil hoje, pelos profissionais. Então, eu acredito que, até mesmo pelo legado que o Jorge Jesus deixou de uma equipe ofensiva, uma equipe que conseguiu conquistar jogando para frente, eu acredito que isso vai forçar a todos nós, todos os profissionais brasileiros, a jogarem para frente, a ter esse futebol competitivo, mas um futebol que busca a vitória. Estamos batendo o papo aqui no Expediente Futebol, recebendo hoje o Rogério Lourenço, uma história vitoriosa como jogador, como técnico agora, e batendo papo com os companheiros aqui. Rafael Marques, fica à vontade para conversar também com o ex-zagueiro Rogério. É um prazer, Prieto. Um abraço para o Rogério Lourenço. Já eu vou encaminhar minha pergunta para ele. Muito tempo a gente não se vê, né, Rogério? Um abração para você. Mas informação é informação, né, Prieto? Então é importante a gente aproveitar a oportunidade e dar uma informação. O Rogério Lourenço, ele é sogro do melhor jogador de futebol de mesa do Brasil, atual campeão. O Vitor Praça, que é atleta do América, que é do Rio de Janeiro, foi campeão brasileiro em Juiz de Fora ano passado, uma competição com 128 jogadores de futebol de mesa, como diz o Eugênio, jogo de botão, mas agora é uma coisa séria, tem federação, tem confederação. O Vitor Praça é o melhor jogador do Brasil e é genro do Rogério Lourenço há 7 anos. Não é programa de fofoca, mas é uma informação que eu achei que deveria trazer aqui para os amigos do Expediente do Futebol. Bom, eu vou seguir mais ou menos essa mesma toada aí do Nivaldo e do Paulo Lima, né? Porque acaba sendo um tema que está na moda para a gente debater em rede social, conversando com as pessoas, enfim. Por mais que não haja hoje a possibilidade de você estar numa mesa de um bar, mas virtualmente, através das lives, muito se fala sobre isso, essa correlação direta entre o técnico brasileiro e o técnico estrangeiro. Eu vou te fazer uma pergunta com um outro prisma, diferente desse que o Paulo Lima acabou de levantar. Os técnicos brasileiros, neste cenário atual, onde há uma contemplação, uma predileção de alguns clubes por modelos que são mais onerosos economicamente, mas que têm uma propensão de resultado em tese um pouco maior. Isso tem algum aspecto desse cenário de responsabilidade dos técnicos brasileiros? Os técnicos brasileiros cometeram alguma falha, cometeram algum erro para, entre aspas, permitir que haja este cenário atualmente no futebol do Brasil, Rogério? Oi, Rafa, prazer falar com você mais uma vez, né? Tempo que a gente não se encontra, mas muito legal. E você é amigo do meu genro, né? Isso aí é importante. Cuida bem desse menino aí. Legal. Olha, eu acho que todo mundo tem uma parte de uma cota de responsabilidade. Porque se você tem uma legislação que proteja o treinador, por exemplo, algumas federações da Europa, alguns países da Europa, o mesmo treinador não pode dirigir mais de 1 ou 2 equipes na Série A. Esse dirigente, ele vai pensar 2 vezes antes de mandar o treinador A embora. Porque o B já foi mandado embora, mas o B não pode trabalhar mais na Série A. Então, quer dizer, nós sempre tivemos essa distância em relação a todos os treinadores, isso é uma realidade. Cada um vê o seu lado e vida que segue. Eu acho que não só como os treinadores, mas eu acho que isso é muito da cultura do brasileiro de um modo geral. E os dirigentes, na sua essência, vindo da torcida. Quer dizer, não como profissionais preparados para serem dirigentes de uma equipe de forma profissional. A maioria trabalhando através do amor. Poxa, a gente estava vendo hoje o jogo do Bahia e do Ceará, à tarde na Fox, final da Copa do Nordeste, a gente viu um dirigente do Bahia na beira do alambrado gritando ali, não sei com quem era. Então ele não tinha que estar ali, ele tinha que estar
fazendo o trabalho dele como dirigente. Enfim, então isso acaba se repetindo e os treinadores acabam ficando numa situação em que não conseguem mudar a situação, acredito, por não ter uma união mais forte, ou um sindicato, ou uma associação que possa pleitear esses direitos dos treinadores no sentido de dar mais segurança para eles trabalharem. Todos nós sabemos que com 5, 7 rodadas, seja de estadual ou seja de Campeonato Brasileiro, o carrossel já está girando. Isso não pode acontecer. E a gente escutar que um treinador na Europa, vou pegar o exemplo do Klopp, não, eu me preparei para a segunda e terceira temporada, porque na primeira temporada ele não ganhou nada. E ele falou, não, eu não vim aqui para ganhar nada na primeira eu vim para conhecer o clube. Quer dizer, aqui no Brasil é impossível você pensar nisso. Mas fica aí uma perspectiva de futuro. É claro que, como eu falei, eu acho que independente de ser estrangeiro ou brasileiro, o profissional tem que estar preparado, independente de ser jovem ou ter mais idade, tem que estar preparado, tem que trazer bons resultados dentro de campo, mas que todos possam aprender um com os outros, que a gente possa trazer, conseguir resgatar coisas boas também dos estrangeiros que estão vindo para cá, que a gente possa se aproximar deles também, porque eles sabem também do potencial que a gente tem. O Brasil já teve mercado no Oriente Médio, já teve mercado na Ásia, nunca teve um mercado europeu, porque existe uma ideia, independente da capacidade do profissional brasileiro, existe uma ideia na Europa que os jogadores brasileiros conseguem por si só resolver as situações, enfim. Então eu acho que é um momento de refletir em relação a tudo isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, Rogério, antes de passar para o Eugênio Leal, o Quartarolo e o André Cavalcante para te perguntar também. Você é rápido, bem objetivo. Eu ouvi, depois daquele 7-1, que, enfim, machucou tanto o torcedor brasileiro, não só o torcedor, mas o brasileiro de um modo geral, né? Os profissionais de imprensa, os profissionais do futebol, técnicos, jogadores, dirigentes e tudo mais. E todo mundo ficou numa grande cobrança por mudança. Hoje a gente tem Eduardo Cudê trabalhando no Brasil, a gente tem Sampaoli trabalhando no Brasil, tinha até mês passado o JJ, vem outro estrangeiro para dirigir o Flamengo, tem o Gesualdo no time do Santos. Você acha essa mudança, dá para atribuir essa mudança ainda por conta do trauma daquele resultado, daquele 7-1 da Copa do Mundo, Rogério? Olha, eu acho que o 7-1 ele foi a ponta do iceberg, porque a gente parou para analisar e falou o que nós estamos fazendo para que a gente melhore o nosso futebol. Então você deu o exemplo de treinadores que vêm de países que já têm as suas escolas de futebol há muito tempo, independente se a escola é boa ou ruim. A uruguaia, a portuguesa, a argentina, a espanhola, todos têm as suas preferências. E o Brasil, ele nunca teve. O Brasil, eu como jogador nos anos 80 e anos 90, era aquela coisa. Um dia o treinador fazia uma coisa, outro dia fazia outra, e vamos lá e bota para os caras resolver. Então a coisa era muito, muito empírica. E o futebol, ele foi cada vez mais se nivelando, e as escolas que tinham as suas metodologias de treinamento, elas passaram a se destacar, os profissionais passaram a se destacar, porque o jogo ficou muito igual, então você vai ganhar quem tiver o detalhe, quem tiver um algo a mais, fazer com que o jogador possa render a mais. Então eu acho o seguinte, eu acho que o treinador, seja estrangeiro ou brasileiro, ele tem que estar bem preparado. Já falei e repito. Então, pode vir aqui, de repente, um português e não está bem preparado, e pode vir um brasileiro pegar uma equipe e estar muito bem preparado. Agora, o que realmente aconteceu foi criado uma escola brasileira de futebol em que
a gente procurou, os profissionais que criaram isso, procurou pegar coisas boas de Portugal, da Espanha, da Itália. Não tem que ter vergonha. Eles têm escolas as escolas de treinadores na Europa têm 50 anos. Então nós temos que saber que nós temos o principal, que é o material humano, são os jogadores. E se a gente estiver bem preparado em relação ao que a gente está fazendo, que é o nosso trabalho de campo, com certeza o brasileiro vai levar muita vantagem. Luiz Carlos Quartarolo, bate-papo, pergunta para o Rogério. Rogério, tinha uma canhota poderosa, hein? Bom jogador. Olha, ô Rogério, o negócio é o seguinte, né? Até o Nivaldo citou aí, o 7-1 é um marco, é uma nódoa no futebol brasileiro, pior do que a Copa de 50, que perdeu uma final de 2-1, realmente que mexe com o coração de todo mundo, mas acontece. Só que esse 7-1, rapaz, todo mundo aqui no Brasil, no dia seguinte ao 7-1, parece que os jogadores do Corinthians é que tinham perdido de 7-1, do Grêmio, do Flamengo, do São Paulo, do Palmeiras. Os técnicos brasileiros, nenhum mais prestava no dia seguinte ao 7-1. E a seleção brasileira que perdeu de 7-1 foi Júlio César, Maicon, Davi Luiz, o Dante no lugar do Thiago Silva, Marcelo, Luiz Gustavo, Fernandinho, Hulk, Oscar, Bernard e Fred. Só Fred e Bernard jogavam no Brasil. Um no Fluminense, outro no Atlético Mineiro. O técnico era o brasileiro que mais tinha ficado na Europa, o Luiz Felipe Scolari. E a gente perdeu de 7-1. E sobrou para quem estava aqui. A seleção brasileira que tomou de 7 foi a seleção que joga lá. A seleção que devia ter aprendido, então, e não aprendeu. Isso é um ponto, eu também acho que foi um resultado atípico. O Luiz Felipe Scolari jamais vai tomar de 7-1. O Brasil dificilmente voltará, pelo menos nos próximos 20 anos, a tomar de 7-1 de qualquer time. Aconteceu. É aquele jogo, tudo dá errado. O Brasil também teve muitas falhas, ok. Eu só quis colocar isso aí porque o 7-1 virou um marco e para explicar tudo. O futebol brasileiro já vinha com problemas antes. Uma vez o Cruyff me disse o seguinte, antes da Copa da África. Ele adorava o futebol brasileiro, o falecido Cruyff. Vocês não estão perdendo no placar. Vocês estão perdendo o seu jeito de jogar. O Brasil perdeu a sua cultura. Como é que se faz para manter a nossa cultura de bola agregando valores importantes de outros países? Parece que essa conjunção é que a gente não conseguiu encontrar novamente. Não, bem colocado, Luiz Carlos. Prazer falar com você. Estou sempre te acompanhando também. Realmente eu concordo com você em relação ao 7-1. Eu acho que daqui a 100 anos a gente não vai conseguir explicar. Mas que o futebol brasileiro já vinha com problemas, eles já vinham com problemas. Então, até 2002, em que nós ganhamos, a gente teve 2, 3 jogadores fora de série, que a equipe, mesmo não estando tão bem montada, esses jogadores faziam a diferença. E a gente não vai nunca discutir a capacidade do Filipão juntamente com o Parreira em relação à Copa de 2014, e como você colocou bem, todo mundo que estava aqui no Brasil pagou essa conta. É uma coisa também que muitos também ainda questionam, e eu também sou um questionador desses jogadores que jogam na Europa, deles poderem estar mais aqui no Brasil, jogando pela seleção brasileira, para que eles possam sentir o que está acontecendo aqui, jogando no Maracanã, no Pacaembu, jogando numa Fonte Nova. Eles têm que vivenciar mais isso, porque tomou de 7-1 lá no Mineirão, no dia seguinte cada um pegou seu voo para a Europa e vida que segue, não pode ser assim. Agora, em relação a gente reencontrar o caminho, né, da nossa qualidade de futebol, eu acho que a gente se perdeu muito se preocupando principalmente na questão do resultado, do não perder. Foi quando eu coloquei para você em que o treinador profissional, a primeira preocupação dele era não perder. Então, peraí, eu vou jogar com 2 zagueiros? Não, vou jogar com 3 zagueiros, e aí eu me protejo mais. Se eu jogo com 3 zagueiros, eu paro de formar os laterais. Isso passou a acontecer também nas categorias de base. É um assunto muito longo, mas eu vou tentar resumir.
Começou-se a ter muita cobrança nas categorias de base por resultados. O que não pode acontecer. Não adianta o Santos ser campeão sub-20 da Taça São Paulo e não colocar nenhum jogador na equipe principal. É melhor perder o Campeonato Paulista, mas botar 5 na equipe principal. Então, isso acabou, essa cobrança que existia com os treinadores na equipe principal, ela passou a acontecer com os treinadores das categorias de base. Então, começou a se deturpar, começamos a mudar a forma da gente formar. Começou uma preocupação muito grande em resultados e esquecemos um pouco ou muito a formação dos jogadores. Eu fui, durante 2 anos e meio, técnico da Seleção Brasileira Sub-20, entre 2007 e 2010. Eu trabalhei com muitos jogadores de todas as grandes equipes do Brasil. O que eu peguei de jogador com 18, 19, 20 anos, sem nenhum, completamente despreparado em termos de fundamento, de coisas que você aprende lá no Sub-13, foram muitos. Mas, acompanhando também as categorias de base, eu via que o profissional também que estava ali, ele se via numa obrigação de ganhar. Senão ele era mandado embora. Então, eu acho que isso também tem que ser revisto nos clubes. A cobrança tem que ser em cima da formação. Os resultados têm que ser quantos jogadores do Sub-15 você coloca no Sub-17, quantos jogadores do Sub-17 você coloca no Sub-20. E não em cima de títulos de categoria de base. Ninguém quer saber quem foi campeão paranaense Sub-15. Quer saber quantos jogadores chegaram à equipe principal do Atlético Paranaense. Então, é uma escadinha, né? É um efeito dominó. E chega lá no profissional, o problema ele existe porque ele começou lá embaixo. André Cavalcante. Fala, Rogério, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Expediente Futebol. Eu queria explorar a sua experiência como ex-jogador, agora como técnico e também como profundo conhecedor do Flamengo. O técnico Jorge Jesus é o maior técnico da história do Flamengo ou não? Oi, André, prazer falar com você também. Olha, eu não acho que é o melhor ou maior, não concordo. Eu acho que o que ele conseguiu foi extraordinário. O Campeonato Brasileiro, a Libertadores, Bicampeonato Carioca. Acho que ele conseguiu fazer com que a equipe jogasse de uma forma que muitas equipes brasileiras já não jogavam há muito tempo, com uma intensidade muito grande, com uma equipe muito compacta. Mas eu acho que o Flamengo teve treinadores aí que passaram pela história, como o Carpegiani, que foi campeão do mundo no time de 81, que eu cheguei a trabalhar com ele bem depois. Carlinhos. Oi? Maior da história, o Carpegiani, quem você colocaria? Eu colocaria uma dúvida. Eu ficaria entre o Carpegiani pelo título de Mundial de 81 e a Libertadores. Eu acho que eu colocaria o Carpegiani. Mas não tem como também tirar os méritos do Jesus. Realmente, o que ele fez foi muito grande em um curto espaço de tempo. Perfeito. Valeu, mais um André. Colega seu para fazer pergunta para você agora, Rogério. Eugênio Leal. As perguntas estão ótimas, mas eu quero fazer um varandão da saudade aqui, Preto. Felipe, Alessandro, Chicão, William e Roberto Carlos, Ralf, Elias e Danilo, Jorge Henrique, Dentinho e Ronaldo Fenômeno. Técnico Mano Menezes, Corinthians. Bruno, Léo Moura, David, Ronaldo Angelim e Juan. Rômulo, Maldonado, Williams e Vinícius Pacheco. Wagner Love e Adriano, Flamengo. Técnico Rogério Lourenço. Flamengo eliminando o Corinthians na Libertadores de 2010, dia 5 de maio de 2010, no Pacaembu. E aí, Rogério, você guarda com que sentimentos esse jogo? Perdeu, mas classificou, né? E tinha vencido no Maracanã. Eugênio, prazer falar com você, um grande abraço. Olha, eu guardo com muito carinho esse momento, porque foi a minha estreia como treinador de uma equipe principal
e já estreando num Flamengo e Corinthians de Libertadores, né? Quer dizer, com a quantidade de craques dentro de campo, e então foi muito especial mesmo. Eu acho que a gente tinha uma equipe muito forte, que poderia ter chegado mais adiante. Acabamos sendo eliminados no saldo de gols para Laú, né? Nós perdemos no Maracanã e depois ganhamos lá em Santiago, mas fica uma lembrança muito legal, não tenho a menor dúvida de uma passagem, né? É um privilégio você disputar uma Libertadores e eu consegui chegar às quartas de final, então foi um início muito legal na minha carreira. Esse jogo foi, né, das oitavas de final, 2-1 Corinthians, o Flamengo tinha vencido o primeiro no Maracanã 1-0, então em função do gol marcado fora de casa, o Flamengo passou e o Rogério era o técnico do Flamengo em 2010. Só queria lembrar essa passagem, que foi uma passagem marcante, né? Na época o Corinthians ainda não tinha título da Libertadores, foi passar a ter em 2012, 2 anos depois, e foi uma eliminação muito dolorida para o Corinthians, e dava ao Flamengo, que tinha o império do amor naquela ocasião, esperando de ir mais longe, mas acabou ficando lá na Universidade de Chile, que ainda não era treinada pelo Sampaoli. O Sampaoli chegou no ano seguinte à Universidade de Chile. Prieto. Perfeito, Eugênio. Maravilha. Rogério Lourenço, nosso convidado no Expediente Futebol deste sábado. Um bate-papo extremamente agradável e discutindo abertamente aqui sobre futebol. Rogério, um prazer recebê-lo no Expediente. Sucesso para você, treinador, que as portas fiquem abertas e feche rapidamente aí um trabalho para a sequência. E torço para que seja no Brasil e que você fique com a gente aqui no Campeonato Brasileiro. Rogério, um abraço. Obrigado, Pietro. Obrigado aos amigos aí mais uma vez. Um abraço a todos. Eu também tenho muito interesse em voltar a trabalhar no futebol brasileiro, porque eu fiquei quase 4 anos no mundo árabe. Então, eu acho que essa experiência que eu adquiri nesses 10 anos aí, que o Eugênio Leal deu o exemplo de quando eu comecei na Libertadores de 2010 até hoje, colocar em prática tudo isso que eu aprendi nesse tempo, eu acho que tem muito aí a colaborar com o futebol brasileiro. Grande abraço a todos. Legal, Rogério, muito obrigado. Tomara que sim, tomara que você continue com a gente no momento que nós estamos recebendo tantos técnicos estrangeiros. Seria legal ter o Rogério aqui acertando o trabalho para essa sequência de 2020. Aprender a técnica que eu utilizo para ter lojas que vendem milhões de reais e ganhar placas como essa aqui, que significa mais de R$1 milhão de faturamento. Clique no link da descrição que eu vou te ensinar a partir de agora.